Bom dia, ouvinte do podcast do professor Frachelli. Hoje é dia 25 de setembro de 2023 e o assunto do dia é sobre a economia dos Estados Unidos. E a pergunta que eu me faço é se a fortaleza da economia é para valer. A economia mundial convive com um processo de desaceleração. À medida que o PIB global, que cresceu 13,5% em 2022, tem desempenho projetado com incrementos do produto da ordem de 3% em 2023 e de 3% em 2024. Uma pandemia, uma guerra e a inflação em patamares inusitados estão por trás da desaceleração mundial em curso. É com esse pano de fundo que a economia americana registrou incrementos ou tem projeções de avanço do PIB de 2,1% em 2022, 1,8% em 2023 e 1% em 2024, de acordo com o Panorama Econômico Global do FMI em edição de julho do corrente ano. O Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos trabalha com outras projeções. O Fed estima incrementos do PIB dos Estados Unidos com taxas de 2 e 1, para 2023 e 1,5% para o ano 2024. Não bastasse trabalhar com outras projeções, o Fed deverá revisar no dia 28 próximo as projeções do segundo trimestre do corrente ano. Se os números conhecidos até aqui se confirmarem, isso significa que a economia se mantém como uma verdadeira fortaleza. Essas diferenças de projeções entre as duas instituições sinalizam que o Fed afasta qualquer possibilidade de recessão, que tem sido um tema recorrente entre alguns analistas econômicos internacionais. A par da polêmica em torno do desempenho da economia norte-americana, a inflação continua no radar dos analistas econômicos. Há convicção que haverá um incremento dos juros em novembro e dezembro, e ele representará um patamar final na fixação do intervalo dos juros básicos da economia. E já se especula que os juros passarão a cair a partir de meados do próximo ano. Se o desempenho começa a se consolidar com intensidade, e se já se especula que em queda dos juros para meados de 2024, no âmbito das aplicações financeiras já começam a surgir movimentações importantes. Eu encerro o post desta segunda-feira com citação ao comportamento do índice VIX, que é utilizado como expectativa da volatilidade com base nas operações do S&P 500. Então, o índice de volatilidade, que era de 26,52 em 13 de março próximo passado, recuou para 17,54 em 22 de setembro, ou seja, na última sexta-feira. Essa diferença entre os dois índices evidencia o tamanho do recuo na volatilidade entre março e setembro do corrente ano. Em suma, termos como recessão, pouso abrupto e instabilidade começam a dar lugar a uma descrição alternativa para a conjuntura econômica norte-americana nesses últimos dias do terceiro trimestre do ano em curso. Parece que a chegada do outono no hemisfério norte entrou em um ambiente de melhor estabilidade econômica norte-americana. Vou ficar atento a qualquer mudança nas próximas semanas. Um bom dia ao ouvinte do podcast do professor Frachelli. Para maiores informações, acesse o site www.antoniocarlosfrachelli.com.